Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Olavo Centeno e por aqui a gente fala sobre peças, serviços e acessórios, sobre o universo aí de pós-venda de concessionária. Hoje eu quero falar um pouco sobre a importância de construir uma cultura centrada no nosso cliente do pós-venda. Sim, é determinar que todo e qualquer processo, toda e qualquer ação, toda e qualquer decisão terá o cliente no centro dessas informações. Nós só faremos alguma coisa, tomaremos uma decisão, desenharemos um novo processo, determinaremos alguma coisa, levando em consideração o cliente. É fundamental passarmos a ter essa cultura centrada no cliente para obter maior índice de satisfação e retenção de cada consumidor aí no teu pós-venda. E eu separei aqui algumas dicas para que você possa ir nessa direção de ter verdadeiramente o cliente no centro aí de toda e qualquer decisão. E a primeira dica que eu dou é ter uma comunicação proativa e personalizada. Isso é talvez uma das maiores queixas que os clientes têm em relação ao pós-venda. É a comunicação truncada, quando não é uma comunicação inexistente. Então, o primeiro passo é fazer com que todos os colaboradores do pós-venda que estão em contato direto com o cliente, aquele pessoal da linha de frente de atendimento com o cliente, realmente se comuniquem com o cliente de maneira proativa. Basicamente, nós estamos falando de que precisamos entrar em contato com o cliente e não o cliente ter que entrar em contato conosco. É uma mudança sutil, mas que tem um impacto gigantesco na satisfação. Se você der aí uma pesquisada rápida nos sites de avaliação das concessionárias, seja na própria rede social da concessionária ou no Reclame Aqui, você vai perceber que muitos clientes reclamam simplesmente de que não tiveram um retorno sobre a condição do veículo, a chegada da peça, qualquer tipo de informação, eles não tiveram esse retorno. Então, esse é um passo fundamental, criar um processo que leve em consideração isso. O cliente, ele espera que a gente entre em retorno. Eu quero dar dois exemplos bem rápidos aqui. Pegar quando o nosso cliente traz o veículo até o nosso pós-venda, e aí ele vai para o trabalho, ele vai para casa, o veículo fica conosco e o cliente vai fazer qualquer outra coisa. É muito comum o cliente ir embora, passar o dia inteiro, 2 dias, e não receber um e-mail, um SMS, uma ligação da concessionária dando um parecer. É muito comum isso. E isso é tudo que nós não queremos. Nós temos que deixar o cliente ciente do que está acontecendo em cada etapa dos passos do que está sendo feito no pós-venda. Então, o primeiro grande passo é colocar aí na tua operação um processo para garantir que uma vez que o cliente deixou a concessionária, pelo menos uma ligação para dar um parecer do que está acontecendo será feita durante o dia. Quando eu falo uma ligação, vamos até trocar essa ação por um contato. Vai ser combinado previamente com o cliente que esse contato pode acontecer por um SMS, pode ser um e-mail, pode ser inclusive uma ligação, não tem problema. Mas nós vamos determinar que faremos isso e já vamos combinar com o cliente que hora nós vamos fazer esse contato e deixar agendado. Esse primeiro passo é fundamental aí para que você possa realmente implementar uma cultura mais pró-cliente. Isso vale para o consultor de serviço,
para o cara de peças do balcão, porque muitos clientes chegam até ali, fazem encomendas e ficam esperando, esperando, esperando e não tem retorno nenhum. E vale também para aqueles clientes que estão lá na nossa funilaria e pintura, que o veículo fica parado por mais tempo, né? Parado não, ele fica mais tempo em serviço no nosso pós-venda e nós precisamos ficar de tempos em tempos informando o que está acontecendo com o veículo. Então, esse primeiro passo é importante. E já que nós vamos fazer uma comunicação, procurar fazê-la de forma cada vez mais personalizada. Porque nós também podemos nos comunicar com os clientes que não estão com o veículo no nosso pós-venda. A gente vai se comunicando com eles, dando dicas de como usar o veículo, dando informações da importância da manutenção, mas de maneira personalizada para aquele cliente específico. Outro ponto muito importante é sim trabalhar focado na excelência no atendimento. Excelência, nada menos do que isso. Excelência no atendimento. E aqui não tem como fugir de contratar bem e de preparar quem está lá para atender. Contratar bem e preparar quem está lá para atender. E aí eu vejo onde nós mais podemos melhorar no nosso concessionário, que é o ato de contratar bem. Se nós dermos uma olhada muito rápida na maioria das ofertas de trabalho que as concessionárias disponibilizam, a gente percebe claramente que os requisitos solicitados para quem vai atender o pós-venda de concessionária quase sempre está preso em 2 ou 3 grupos. Primeiro é ter experiência na marca. Depois, um outro requisito muito solicitado é ter experiência e conhecimento prévio do sistema XYZ. O DMS que aquela concessionária específica aplica. E o terceiro é ter conhecimento da utilização do CRM ABC, que é o que a concessionária utiliza lá. E nada mais. Não fala nada sobre técnicas de atendimento, técnicas de venda, técnicas de negociação, técnicas de argumentação, técnicas de conversas de maneira que eu possa negociar com o cliente quando o cliente está estressado. Não tem nada de soft skills, como nós chamamos. Nada sobre o perfil comportamental. E olha só, toda vez que eu falo isso, muitas e muitas vezes a resposta é: poxa, mas isso a gente vai avaliar depois na entrevista. Mas aí fica aquela interrogação, né? Se eu já não coloco na vaga que um pré-requisito é ter, né, predisposição a lidar com pessoas, até com conhecimento de técnicas de atendimento, técnicas de venda, técnicas de negociação, técnicas de argumentação, eu já não coloco isso lá. Muitas pessoas que não têm nenhum tipo de habilidade desenvolvida nessas áreas, mas que sim trabalham com o DMS que a concessionária já usa, o CRM que a concessionária já usa, já trabalharam para aquela marca, mas não têm habilidades porque não foram desenvolvidas no emprego anterior. Elas virão para a nossa empresa, passarão a continuar fazendo aquilo que elas faziam na empresa anterior, na nossa, e que pode ser ótimo ou que pode ser um grande problema, e nós contratamos essa pessoa porque ela sabe usar o DMS. E o final das contas, a gente sabe que é muito fácil treinar alguém com os produtos, com o DMS, com o CRM. 30 dias, a pessoa já está craque em utilizar isso. Agora, quantos anos leva para desenvolver um profissional que não tem nenhum tipo, mas nenhum tipo de aptidão para lidar com pessoas e transformá-lo em um atendente realmente capacitado? Muito tempo, né? Por que contratar pelo conhecimento de DMS, CRM e marca e não contratar
pelas habilidades, pelos conhecimentos e pela atitude focada em atender bem, e aí treinarmos sobre essas 3 requisitos facílimos de treinar. Pensar nisso aí. Um outro ponto que a gente tem que ter o cliente no centro da atenção, no centro de toda e qualquer decisão nossa, é passar o tempo inteiro avaliando a experiência do nosso cliente. O tempo inteiro avaliando como ele se sente sendo cliente do nosso pós-venda. E aqui eu acredito que a jornada do cliente, nós vamos falar nisso em um outro vídeo, a jornada do cliente, mapear a jornada do cliente, identificar todos os pontos em que o cliente entra em contato conosco e avaliar o quanto difícil é ou o quanto fácil é ser o teu cliente, avaliar que sentimento ele tem, e esse sentimento é com base no que ele esperava receber naquele momento e a maneira que foi entregue para ele. Então, vou dar um exemplo rápido aqui. O cliente entra no site da nossa concessionária, vai lá na área de pós-venda e acredita que vai encontrar lá, ele precisa fazer uma revisão XPTO, ele acredita que vai encontrar os itens que serão feitos, as peças que serão trocadas e o valor e o tempo. Chega lá, não tem nada disso. Ele tem uma expectativa e encontra uma realidade diferente do que estava esperado. É um contato que ele tem, então é uma parte da jornada do cliente conosco, um contato que ele tem, uma expectativa e uma realidade. Realidade muito diferente da expectativa, nesse caso, muito abaixo da expectativa, uma insatisfação do cliente gerada aqui. E isso nós não queremos. Então, tá o tempo inteiro avaliando a experiência do cliente conosco ajuda muito. Porque aqui, ó, nós vamos tomar algumas decisões. Nós vamos pensar, fazendo essa avaliação, a gente vai perceber que o cliente quer informações claras. E a partir desse momento, a gente passa a fornecer essas informações claras e deixa o cliente satisfeito. Isso é tomar uma decisão tendo o cliente no centro das atenções. Outro ponto fundamental é construir relacionamentos duradouros, sabe? E isso é uma coisa que todo mundo diz que quer, a tal da retenção, mas se nós chamarmos cada colaborador da nossa empresa e perguntar a ele exatamente o que ele está fazendo para ter um relacionamento duradouro com o cliente, ou para que o cliente continue retornando à nossa empresa, a maioria não saberá dar uma resposta. Duvida? Faça o teste. Chame na sua sala aí, converse com seu colega de trabalho e pergunte para ele. Faz diferente, comece consigo mesmo. Pergunte o que é que você está fazendo hoje para garantir que o cliente continue retornando. E ele só vai retornar se ele perceber valor naquilo que você está entregando. Ele só vai retornar por um bom motivo se ele entender que vale a pena, se a experiência que ele teve foi incrível, foi acima do esperado, que ele ficou com uma memória positiva sobre o atendimento. O que você está fazendo? É muito fácil a gente falar que sim, todo mundo aqui tem foco na satisfação do cliente, foco no cliente, foco em reter o cliente. Mas quando a gente vai perguntar o que está sendo feito por cada um, a gente descobre que, na verdade, estamos míopes. Temos foco algum na satisfação do nosso cliente. Bom, essas dicas são fáceis de implementar e, uma vez colocadas em práticas, elas com certeza vão te ajudar a ter mais satisfação do teu cliente, aumentar a retenção e a rentabilidade aí do teu pós-venda. Sucesso, muitas vendas, e a gente se vê aí no próximo bate-papo. Tchau, tchau.